A Câmara dos Deputados enviou há pouco ao Supremo Tribunal Federal as explicações exigidas pelo ministro Flávio Dino para a liberação de mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares. Como a gente traz sempre as notícias ao vivo aqui para você, eu vou convocar a Paola Cuenca, direto ao vivo de Brasília, porque ela traz mais detalhes. O que diz esse documento, Paola? Conta para a gente. Boa noite para você. Boa noite para você também, César, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, a Advocacia da Câmara afirmou que pelas emendas de comissão não serem aquelas emendas de tipo impositivo, ou seja, que o governo tem uma obrigação de pagar, cabe ao Congresso fazer a indicação de onde os recursos devem ser utilizados, mas é o Poder Executivo quem vai determinar o pagamento, a execução dessas verbas. E que, portanto, a Câmara diz que seguiu todas as orientações técnicas, inclusive laudos, documentos que foram apresentados, emitidos por órgãos do governo e também por alguns ministérios. Essas informações foram prestadas pela Câmara dos Deputados porque na manhã desta sexta-feira o ministro Flávio Dino havia solicitado mais informações a respeito de como é o funcionamento dessa deliberação para as emendas de comissão. Horas antes, a Câmara dos Deputados havia apresentado algumas informações a respeito desse processo, mas o ministro Flávio Dino considerou que essas respostas não foram satisfatórias e, por isso, deu um prazo para que a Câmara respondesse até às 8 horas da noite desta sexta-feira mesmo, mais informações com mais detalhes, inclusive amparados por documentos a respeito de como é esse processo, de como foi o processo para decidir justamente a indicação dessas emendas de comissão que somam mais de 4 bilhões de reais. A gente preparou uma reportagem para todo mundo conseguir entender de fato como que foi feito esse pedido e todo esse processo. Por se tratarem de emendas coletivas, para que o recurso público seja enviado a estados e municípios, é preciso que a destinação da verba seja aprovada em conjunto pelos integrantes da comissão. Desde o início da semana, o ministro Flávio Dino tem questionado a Câmara se esse processo foi respeitado. Sem respostas consideradas satisfatórias, nesta sexta, ele reforçou o pedido, dessa vez em forma de questionário. Em uma espécie de dever de casa, o documento indaga: quando houve a aprovação das especificações ou indicações das emendas de comissão? Se não foram aprovadas pelas comissões, quem as aprovou? Pergunta ainda: o que consta na tabela de especificações ou indicações de emendas de comissão como nova indicação? Foi formulada por quem? Foi aprovada por qual instância? Além do questionário, Dino afirma que emendas do presidente da Casa ou do presidente da comissão, de líderes partidários e da mesa da Casa Legislativa até o momento não existem na Constituição e nas leis nacionais. O novo impasse começou na semana passada, quando a Câmara enviou um ofício ao governo com as determinações de onde os recursos das emendas de comissão deveriam ser aplicados. Acontece que uma parte dos deputados afirma que as regras de distribuição dessas emendas não têm sido seguidas. Segundo eles, as indicações acontecem de forma arbitrária. Denúncias que levaram Dino a bloquear nesta segunda o pagamento das emendas e ainda determinar que a Polícia Federal investigue o caso. Na noite desta quinta-feira, após uma reunião com o presidente Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o governo estaria de acordo com os procedimentos. A Câmara encaminhou na madrugada desta sexta um ofício para o Supremo negando irregularidades. O procedimento do encaminhamento da relação do apadrinhamento dos líderes da Câmara e dos líderes do Senado, eles obedeceram a um critério rigoroso de análise do Gabinete Civil, da SAGE, do Ministério da Fazenda, do Planejamento e da AGU. Portanto, nós esperamos que, com o fim do recesso natalino, os ministros que estão retornando possam esclarecer, junto a todos vocês, os procedimentos, como foram feitos, como foram tratados. Para o deputado Glauber Braga, um dos que denunciaram supostas irregularidades na distribuição de emendas, há grandes chances dos recursos seguirem bloqueados. Porque isso gerará uma exposição daqueles que foram os principais beneficiados, com que pode vir, como consequência disso, a responsabilização futura, a começar por ele mesmo, pelo próprio presidente da Câmara. Então esse é o orçamento secreto 2.0 e não pode continuar.
Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.